Graça e paz, amados irmãos, tudo bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Estou aqui para fazer o último áudio da nossa introdução da carta de Tiago, como foi proposto durante os últimos 4 vídeos. Eu parei na aula passada, no vídeo passado, falando da questão da crítica que se tinha com a autoria de Tiago, sobretudo no conceito de que nós estamos rebatendo a questão de que se Tiago teria sido uma carta, pseudônima. E aí nós falamos que isso não poderia ser possível, porque aqueles escritores pseudônimos que escreviam cartas ou epístolas, cartas e documentos para a igreja, geralmente era característica colocar o nome de alguém famoso e não colocar o nome de alguém que não fosse conhecido. E aí, é claro que Tiago, o irmão de Jesus, é famoso, mas apenas Tiago não é. Então, acreditar que a carta de Tiago foi escrita por um escritor pseudônimo, no momento em que ela se destina a alguém, mas coloca o nome só Tiago, não seria característico de uma carta pseudônima. A outra razão, então, que o texto aqui vai dizer assim, que uma outra razão sugerida pelos críticos em favor da pseudonímia é a qualidade do grego. Então, uma outra razão, então, são duas, que a primeira seria de que o texto foi escrito por alguém que não era conhecido e tentou-se atribuir um nome a alguém próximo a Jesus, mas aí não condiz, porque se era uma carta que tentava colocar um nome de alguém próximo a Jesus, deveria ter colocado Tiago, irmão de Jesus, ou apóstolo Pedro, ou alguma coisa assim, não exatamente só Tiago, porque havia também 4 Tiagos próximos de Jesus, Então, a segunda hipótese, que é a que a gente quer comentar, que é de que a qualidade do grego da carta de Tiago, ela é superior as pessoas que seguiam Jesus. Supõe-se, muitos comentaristas na época, que quem seguia Jesus era camponês, eram pessoas agricultores, eram pessoas pescadores, e eles não teriam capacidade para escrever o texto em grego com a qualidade que se espera. E aí eles acreditam que a qualidade do texto de grego, o grego koiné, o grego koiné seria o grego comum naquela época, igual o latim, que a qualidade do grego que a carta de Tiago tem não seria compatível com o nível de estudo, escolaridade, com o nível de cultura daqueles que seguiam Jesus, que eram pescadores, agricultores e tudo mais. Bom, sobre esse argumento, há um teólogo e escritor que é J.N. Sevenster, que escreveu um livro que é chamado em português, ele chama-se Você Conhece o Grego? Quanto de grego os primeiros cristãos judeus deveriam ter conhecido? Esse é o nome do título do texto. Você conhece grego? O Sevenster, ele diz o seguinte: num estudo exaustivo do problema do uso do grego no primeiro século, por vários povos de diferentes níveis sociais, concluiu-se que o grego era bem conhecido e amplamente usado
em todos os níveis da sociedade, especialmente nas áreas fronteiriças, as regiões onde o grego predominava, tal como a Galileia. Então, o que é que esse autor vai falar? Esse autor, ele entende que pelos estudos que foram feitos com pessoas de várias diferenças sociais na região da Palestina, chegou a ser a conclusão, e isso sim, estudos antigos, de que o grego rebuscado, ele era comum. O grego koiné mais rebuscado, ele era comum a muitas pessoas, a várias pessoas, em diferentes regiões da Palestina. Então, essa visão de que Tiago não poderia ter escrito o livro, a sua carta, porque o grego é muito rebuscado, ela cai no vazio. Porque, segundo alguns estudiosos, era muito comum nas regiões da Palestina e em outras em que se falava o grego, a qualidade do grego ser muito boa. Então, não poderia ter essa visão. E, provavelmente esse argumento também deverá servir para a carta de Pedro, porque esse é um argumento também que falam muito de Pedro, mas o grego é muito comum. Então, de qualquer forma, Tiago não foi escrita com a ajuda de um amanuense, né, que é um escritor particular. Não foi. Ela foi escrita por próprio Tiago. Então, só que a qualidade do grego era muito comum naquela região. Escrever um grego koiné com uma qualidade estilística boa. Isso não era um grande problema, segundo alguns estudiosos. E eu acredito ser essa linha uma linha muito interessante. Bom, eu vou parar por aqui no conceito de introdução ao Novo Testamento, a Tiago, referente à autoria. Agora quero dar uma breve entrada em outras questões para a gente terminar esse quinto vídeo de introdução, para a gente chegar depois nos 5 capítulos de Tiago e terminar, né? Provavelmente faltará então mais 5 áudios, um de cada capítulo, para a gente encerrar, que é a minha proposta de fazer apontamentos. Bom, então qual é a data e local da escrita? Conforme o autor, como cremos que Tiago, irmão de Jesus, escreveu a carta, então a carta provavelmente ela foi escrita por volta de 55 a 56, pois Tiago morre em 62, né? Então eu vou ler aqui para os amados, que diz assim: conforme cremos, Tiago, o irmão de Jesus Cristo, escreveu esta carta, o que seria o ano de sua morte, 62. Se a passagem em Tiago, capítulo 2, versículo 14, 26, reflete uma controvérsia com Paulo acerca da fé e da obra, a escrita teria ocorrido em 55, 56. A ocasião da escrita de Romanos, contudo, é mais provável que, devido à simplicidade do argumento de Tiago, Gálatas e Romanos foram escritos após Tiago. Tiago não parece estar consciente do problema judaico-cristão. Deve ter sido escrita antes da conferência de Jerusalém. A gente consegue ver isso em Atos 15 e Gálatas 2, do 1 ao 10, que é o que a gente já tinha comentado. A simplicidade da organização eclesiástica, o ajuntamento da sinagoga e a referência que Tiago faz aos mestres em capítulo 3, versículo 13.
Então, o que, que o texto está querendo dizer? Eu até falei em 55, mas eu errei. É antes de 55, porque em 55, 56, já há a escrita de Romanos. O que o autor aqui está querendo dizer, esse autor aqui, para a gente voltar a... para quem nunca viu os vídeos nenhum, o que o autor está querendo dizer é que se há uma controvérsia sobre obras e fé, e essa controvérsia é com Romanos, então a carta foi escrita em 55, 56. Mas esse autor e tantos outros vai dizer que a argumentação de Tiago, ela não é uma argumentação teológica. Sobretudo de alguém que conhece a argumentação teológica de Paulo em Romanos. Então não poderia haver aí esse embate, essa troca de argumentações teológicas entre os dois. Tiago não está rebatendo a teologia de Paulo. Pelo contrário, a argumentação de Tiago é uma argumentação simples, uma argumentação apenas instrutiva para os seguidores de Cristo da sua região. Então, com um pensamento muito mais de sabedoria do que um pensamento teológico, né, de argumentações teológicas. Por ser um pensamento simples e que não tem nenhuma exposição sobre os conflitos teológicos judaico-cristão que se encontra em Romanos e em Tiago a respeito de salvação pelo sacrifício, salvação pela obra, né? E que Paulo fala muito bem. Então, o que a gente pode já concluir, assim como o autor conclui, é que a argumentação de Tiago, a sua escrita, ela é uma escrita da ordem primitiva do início do cristianismo. Bem no início mesmo do cristianismo, então, aí a gente está falando de 40, 45 até 50, nós temos então uma argumentação muito mais focada, no caso aqui da carta de Tiago, muito mais focada nos embates que havia, né, entre ricos e pobres, e não entre perseguições de fé ou questões teológicas complexas, como a gente encontra na carta de Paulo. Então, a gente conclui exatamente isso, que a argumentação de Tiago não é uma resposta às argumentações de Paulo, né? As argumentações de Tiago não são respostas a argumentações sobre salvação pela fé somente de Paulo, e sim exortações para o seu público sobre como viver de modo prático a fé cristã sem um coração dúbio, sem crer em uma coisa e fazer outra. Seria isso que o texto vai então trabalhar. Quanto aos leitores, né, a quem se destina os leitores, o texto ele começa dizendo as 12 tribos que se encontram na dispersão, lembrando que Tiago está falando com judeus cristãos, então obviamente ele traz elementos judaicos da fé judaica para dentro da nova composição da fé judaica, que agora é a fé em Cristo Jesus o Messias. Ele traz esses elementos de dispersão, e o povo entende muito bem o que quer dizer isso, porque ele vai falar com aqueles cristãos que estão fora da Palestina. Então, quem são os leitores de Tiago? Os leitores de Tiago são uma igreja particular,
fora da Palestina. Agora, a argumentação do autor aqui é que em Atos 2, 5 ao 11, quando Paulo vai pregar sobre o Evangelho e são convertidas 3.000 pessoas, para o autor aqui, essas 3.000 pessoas eram de várias regiões. E essas pessoas foram para suas casas. Para o autor aqui, são essas pessoas, parte dessas pessoas que se converteram no discurso de Pedro em Jerusalém no dia do Pentecoste, que se encontra em Atos 2, parte dessas pessoas que foram para fora da Palestina, esses são os leitores de Tiago. Então, os leitores de Tiago são judeus que moram fora da Palestina, que provavelmente se converteram com o discurso de Pedro. Isso que se encontra em Atos 2, do versículo 5 ao 11. Eu convido os amados irmãos que estão ouvindo, que ao ver os vídeos, possa ouvir os vídeos acompanhando do Novo Testamento e pausando e lendo os textos, fica muito melhor. Eu só não vou fazer isso por conta do nosso tempo, que senão os vídeos vão ficando muito longos, e também, em vez de eu fazer 5, eu acabo fazendo 8, então eu dei uma parada agora no final, com as leituras de alguns textos. Devo voltar a ler alguma coisa na pequena exegese que a gente fará nos capítulos. Agora, qual é então o leitor? A gente já sabe, o local é da escrita, né? A escrita para esse autor, Tiago escreveu a carta em Jerusalém para alguém na Síria, fora da Palestina, provavelmente Síria. E os leitores, então, são cristãos convertidos, judeus convertidos ao cristianismo, fora da Palestina. E o propósito, o autor aqui fala, e a gente já falou tantas vezes, né, implicitamente, né, que o autor escreveu para dar conselhos práticos e encorajar aqueles que estavam sendo oprimidos. A carta foi escrita para corrigir certas tendências conhecidas na conduta, para confrontar os cristãos com a responsabilidade da vida cristã. Eu particularmente gosto muito de Tiago, porque Tiago ele tenta mostrar de modo prático como viver a fé cristã sem se perder na teologia. A teologia é super importante, mas Tiago mostra que se você crê muito e conhece muito, mas a sua prática não condiz com o que você crê e conhece, para ele isso não vale muito. Então Tiago, o propósito da carta é um conselho prático sobre como viver de modo único, sem dúbio coração, né? Sem ter uma alma dupla, sem ter um sentimento duplo, pensa uma coisa, faz outra. Então, como viver o cristianismo de modo a que suas ações sejam equivalentes à sua fé. E para isso, Tiago vai usar 54 imperativos dos seus 108 versículos bíblicos. Tem 108 versículos bíblicos, carta de Tiago. A metade, 54, são termos imperativos, termos que dão ordem, como fazer o que se deve fazer,
o cristão. Então, esse seria o propósito da carta. Quero terminar só falando sobre o conteúdo, a estrutura da carta, bem rapidinho. A estrutura da carta, então, a carta ela é dividida, segundo esse autor aqui, em 3 partes. Aí eu só vou dizer, porque daí se os amados irmãos quiserem ler, a partir dessa estrutura dele, leia cada ponto dessa estrutura, pensando nessa hipótese, que são 3 estruturas, que é capítulo 1 até o capítulo 2, o versículo 26. Essa é uma primeira estrutura da carta. A segunda estrutura da carta é capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Essa é a segunda estrutura da carta, segunda parte da carta escrita, segundo trecho da carta. E o terceiro trecho da carta vai do capítulo 1, do capítulo 4, ao capítulo 5, do versículo 20 do capítulo 5. Essa seria então a divisão da carta de Tiago. Então, na primeira carta de Tiago, ele vai falar sobre, do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 26, ele vai falar no caráter, na adoração pública e no amor e na fé do cristão. Então, é legal ler a partir disso. A segunda estrutura, que é o versículo 3, o capítulo 3, Tiago vai falar, refere-se da pretensão do cristão ser um mestre e não controlar a língua. E aí ele vai mostrar que o modo de controlar a sua língua é buscando sabedoria em Deus, é vivendo segundo a vontade de Deus. Quem vive segundo a vontade de Deus consegue vencer a língua. E terminando, a terceira parte da carta, que é o capítulo 4 e o capítulo 5, Paulo vai falar do mundo, né, e dos perigos do mundo, e vai falar também da nossa presunção de fazer as coisas sem levar em consideração a vontade de Deus. E de que a vida ela é incerta, e ela só acerta confiando no Senhor. Então, e vai falar também da verdadeira conduta do cristão em relação ao mundo. Essa seria então, amados, o nosso término da nossa introdução. Passou até muito tempo, 23 minutos, que Deus abençoe os amados irmãos. Próximo vídeo, que será o 6, aí a gente começa a fazer uma pequena exegese de cada capítulo. Que Deus abençoe os irmãos, me desculpe por alguns erros que provavelmente tem nos vídeos, né, que a gente fica muito preocupado com N coisas no momento do áudio. Um abraço para os irmãos, graça e paz.